Olá, bom dia, meus queridos alunos, meus acadêmicos do 7º período matutino da disciplina de Processo Penal da Universidade de Rio Verde. Estou aqui para fazermos um breve relato sobre nossas atividades durante esse período que nos aflige, que é o período aí dessa coronavírus, né? A Covid-19, que dos dias para cá mudou completamente a nossa rotina, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, a nossa vida acadêmica, mas Deus é mais e com certeza nós iremos superar todas essas adversidades, que nós somos fortes e unidos, com certeza venceremos. Em relação às atividades que nós iremos disponibilizar, e já disponibilizamos algumas lá no SEI, no espaço acadêmico, nós vamos fazer uma breve revisão dos nossos conteúdos anteriores e adentrar em conteúdos novos aqui também para facilitar o nosso entendimento das nossas atividades. Então, dando sequência, né, nós vamos colocar alguns slides, né, para acompanhar aqui a nossa apresentação, o nosso trabalho. Primeiramente, nós iniciamos o nosso semestre falando sobre a questão da contagem de prazos no processo penal, né, que nós comentamos lá em relação ao artigo 798 e seguintes lá do Código de Processo Penal, onde os prazos são os atos processuais que, para o processo se realizar, para o processo caminhar, para o processo exteriorizar, são necessárias as ações humanas que desenvolvem dentro do processo, é isso que está dentro do devido processo legal. E nós falamos muito sobre a questão de contagem de prazo, né? Que o prazo é aquele espaço determinado de tempo para que um ato processual seja realizado, não é isso? E a regra básica que nós comentamos muito sobre a questão da contagem de prazo refere-se a partir de quando inicia essa contagem, a regra de contagem que nós utilizamos lá no Código de Processo Penal. E nós utilizamos a regra lá do artigo 798, né, que os prazos são contínuos e são peremptórios, né, iniciada a sua contagem, não vai se interromper. E peremptório porque não vai haver a dilatação, não vai aumentar o prazo, não vai estender o prazo uma vez terminado o seu lapso temporal, a sua contagem, né, em relação a essa questão. Lembrando que nós comentamos que aos defensores públicos ou defensores ativos, os prazos são contados em dobro, né, a esses profissionais, tá certo? Lembrando que os defensores públicos são aqueles concursados, peçam concurso público de provas e títulos e vão ocupar as funções nas defensorias públicas. Nós temos as defensorias públicas em âmbito estadual e também a defensoria pública em âmbito federal, que é um órgão responsável pela defesa das pessoas hipossuficientes no sentido financeiro. Quando a pessoa não tem condições de contratar e pagar um advogado para vir fazer sua defesa no processo penal, nós temos o órgão oficial da defesa, que é a Defensoria Pública. E também, nos lugares onde não existe a Defensoria Pública, nós temos os chamados defensores dativos, que são os advogados devidamente habilitados, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, que são nomeados pelo juiz para fazer a função da defesa sem nenhum custo, sem pagamento por parte do acusado. Esse pagamento é feito pelo Estado, através da Procuradoria-Geral do Estado, que lá tem um órgão específico, né, que é a Procuradoria de Assistência Judiciária, PAJ, que vai montar o devido processo para, após o desenvolvimento das atividades do advogado no processo, vai proceder o pagamento, né, de seus honorários, não é isso? E lembramos também que ocorre a interrupção de contagem de prazo nas hipóteses de férias forenses, embora não há mais férias forenses. Após a emenda constitucional número 45, de 2004, nós passamos a ter aí o chamado recesso forense, que por um decreto, por um ato do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, ele vai determinar qual será o período de recesso forense e também ele vai fazer menção à questão dos prazos processuais, que, em regra, no processo penal, esses prazos ficam suspensos durante o período do recesso forense. Outro ponto também, em relação ao método de contagem, né? Nós aprendemos, né, que, em relação à contagem, todos os atos processuais,
o marco inicial para fazermos a contagem é através daquilo que nós chamamos de intimação, que é o ato pelo qual o instrumento processual, é o ato processual que o juiz dá ciência à parte de um ato processual que foi realizado ou de um ato processual a que a parte deve realizar. E utilizando aquela regra, né, nós fomos bem enfáticos ao explicarmos, né, que nesse caso não inclui o dia do começo, porém vai computar o dia do vencimento. Ou seja, quando a parte ela é intimada para realizar um ato processual, vai ser certificado o dia em que ocorreu a sua intimação. Uma vez intimado, nós vamos excluir aquele dia que ela foi intimada e vamos contar a partir do primeiro dia útil seguinte ao dia da intimação. Tá certo? Portanto, descarta-se o dia que a parte foi intimada e nós vamos começar a contar a partir do primeiro dia útil seguinte. E uma vez iniciada essa contagem, ao terminar o prazo processual, no dia do vencimento, esse prazo vai entrar no cômputo geral da contagem de prazo para a realização do ato processual. Então, suponhamos que o prazo processual era de 5 dias, iniciou hoje a sua contagem, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o quinto dia, o último dia, que quando vence o prazo, entra no cômputo geral para a realização do ato processual. Ok? E a regra em relação a dias úteis para contagem de prazo no processo penal, conforme nós já comentamos, o que nós temos que reforçar? Que, obrigatoriamente, o prazo ele começa a contar em um dia útil e vai terminar também em um dia útil. Não pode ocorrer vencimento de prazo em dia que não seja útil, ou seja, em dia que não tem expediente forense. Se for um feriado, se terminar o prazo no dia do feriado, nós vamos procurar o seu término para o primeiro dia útil seguinte. Se for um final de semana, da mesma forma. Se vencer num sábado, nós vamos procurar o próximo dia útil seguinte. No domingo não é dia útil, nós vamos para a segunda-feira, que seria o dia útil onde esse prazo irá vencer. Tá certo? E um ponto importante, se uma vez iniciada essa contagem do prazo, se do intervalo do início ao término do prazo, se nesse intervalo nós tivermos aqui feriado ou final de semana, ou dia que não tem expediente forense, esses dias que são feriados ou final de semana, eles vão entrar na contagem geral do prazo no processo penal. Uma vez iniciada a contagem, se do início ao término do prazo nós tivermos aqui final de semana ou dia que não houve expediente forense, esses dias aqui entrarão no cômputo geral da realização do ato processual. Então, meus amigos, de forma bem mais tranquila, né? Essa é a nossa regra em relação à contagem de prazos no processo penal, que aplica-se a todos os atos processuais que serão realizados no andamento, no curso ali do nosso processo penal. Um ponto interessante é essa questão dos prazos, né? Que nós temos os prazos legais e os prazos judiciais. Lembrando que os prazos legais são aqueles prazos estabelecidos por lei, obviamente por uma lei processual penal que vai se estabelecer. E como eu disse, nós sempre falamos na sala de aula, todos os atos processuais têm um prazo pré-estabelecido no Código de Processo Penal ou numa lei processual penal, dizendo qual prazo que a parte tem para realizar aquele ato processual. Se, hipoteticamente, houver uma omissão de algum ato processual em que o Código de Processo Penal ou a lei processual penal não determinar qual prazo que a parte terá para realizar esse ato, aí nós utilizamos os chamados prazos judiciais. Aí esse prazo será estabelecido pelo juiz, tá certo? Observando um princípio importantíssimo, seria o princípio da razoabilidade, em que o juiz vai verificar qual o tempo razoável que ele entende que seja necessário
para a parte realizar aquele ato processual dentro do nosso processo. Quando houver a omissão por parte da lei processual penal ao não fixar um determinado prazo para realizar um ato processual. Aí o magistrado vem e ele próprio que vai fixar qual é esse prazo, né, que vai realizar em relação a essa questão, ok? Dentro do que nós comentamos sobre a questão do processo penal, em relação à contagem de prazos, tem um ponto interessante que nós comentamos que trata-se da questão, um instituto chamado preclusão. Importante, lembra que nós falamos da preclusão? A preclusão é a perda do direito de realizar um determinado ato processual. A parte foi intimada para realizar um determinado ato processual e ela não realizou. Como ela não realizou esse ato processual, nós falamos que ele estará precluso. Aí, como consequência, a parte não poderá realizar mais esse ato processual. Por quê? Porque ocorreu a perda do prazo para sua realização e, consequentemente, nós teremos aí a chamada preclusão que ocorre dessa forma. Tranquilos? Então, de forma bem resumida, esse foi os pontos que nós estudamos em relação à questão de contagem de prazos no processo penal. Fizemos vários exercícios para fixar esse ponto que nós podemos trabalhar na questão prática, né? A realização, o estudo, melhor aprofundando na prática, o estudo de contagem de prazos no processo penal. E aí nós vimos alguns conceitos importantes, né, para falarmos aqui também, quando se refere à contagem de prazos. Primeiro, o mais importante, que eu entendo, chama-se a intimação, que nós já falamos que a intimação é o ato processual pelo qual o juiz comunica a parte de um ato processual que foi realizado, da ciência, ou de um ato processual que ela terá que realizar. Lembrando que o advogado constituído, ele é intimado através do diário da justiça. O defensor dativo, ele é intimado através do mandado de intimação. E os membros do Ministério Público, eles gozam de uma prerrogativa que está na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, de serem intimados pessoalmente e lá no seu gabinete. Importante também. E falamos também da questão da citação, né? A citação, que é o ato processual, pelo qual a parte o acusado toma conhecimento que existe uma ação penal contra ele e ele está ali sendo chamado para vir e se defender dessa acusação, dessa denúncia que foi ofertada por ele, que em regra geral, de acordo com o artigo 396 do Código de Processo Penal, ele tem 10 dias para a realização do ato processual. Então, meus amigos, essa foi uma revisão em relação ao conteúdo que nós havíamos estudado antes da interrupção das nossas aulas presenciais. Importante vocês fazerem uma revisão nos exercícios de contagem de prazos, aqueles conceitos que nós estudamos, para reforçar o entendimento das nossas atividades. Fico por aqui, tomando a minha aguinha, água benta, uma água sagrada, né? Que é importante tomarmos 3 litros de água por dia, principalmente agora nesse tempo de coronavírus. A água é um alimento sagrado que nos purifica. Um abraço a todos, vejo que minha caneca é personalizada, né? Que eu ganhei na banca de defesa de monografia no semestre passado. Hashtag fica a dica. E sempre fiquem com Deus. E precisando de algo, estamos sempre aqui à disposição. Um beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus. Já tem mais uma aula. Abraço.